Pessoal, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe as nossas vidas, nossos familiares, nossos vizinhos. Que Deus nos abençoe sempre. Eu estou aqui no momento de reflexão. Amanhã é dia dos pais. Que dia que é amanhã, Camille? Dia 8 de agosto, dia dos pais. Eu estou aqui com Camille, minha bebê, minha filha de 8 anos. Eu tenho duas filhas. Uma de 23 anos, que é Beatriz, que me deu duas netas já, a Giovana e a Elô, e minha filha Camille. Minha filha Camille tem 8 anos. Esses dias a Camille estava conversando comigo e eu estava fazendo artesanato com ela e ela faz muita pergunta. Desde novinha, de criança, de bebezinho, que todo mundo fala que ele é muito inteligente. E a Bíblia diz em Jó, capítulo 28 e o verso 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Tem muitas pessoas que se dizem inteligentes, mas não têm temor a Deus. Temor a Deus significa que você deve respeitá-lo, ter um relacionamento com Ele, ter Ele como referência, procurar seguir, agradar, procurar sua vontade para ser feliz e lograr êxito na sua vida, priorizar Ele. Eu estava com Camille esses dias fazendo artesanato e Camille falou para mim assim, fica me perguntando, toda hora eu me pergunto. E eu sempre pergunto. Aí eu falei, Camille, vem aqui. Ela, oi. Ela me perguntou algo e eu falei, Camille, você sabe o que é pensamento? Ela olhou para mim assim, não soube responder. Eu vou ensinar para você esses dias o que é pensamento. E eu não vou ensinar você como um papagaio, para você só repetir o que eu falo. Você é uma menina inteligente. Você é muito obediente, eu amo você, e ela sempre fala que me ama. Digo, mas eu vou ter que ensinar você muitas coisas como pai. Você tem que pensar. Você tem que começar a responder as perguntas que você ia fazer. Com a sua capacidade, Deus já investiu em você nisso. E você vai aprender, você vai usar, você vai responder as suas próprias perguntas. Aquilo que você não conseguir, você me pergunta e você pesquisa, eu vou estudar junto com você, mas você vai conseguir. E comecei a explicar a ela. E ela começou a usar. E eu comecei falando com ela sobre isso, explicando, pedindo para ela falar mais sobre isso, pesquisar, colocar em prática. E passei alguns dias ensinando. Aí eu estava fazendo artesanato com ela e ela me perguntou, papai, por que você está colocando o pigmento, a tinta, no próprio gesso para a gente fazer o artesanato, cofrinho? Aí eu falei, Camille, pense, agora chegou o momento de você pensar. Pense e me responda. Ela parou, baixou a cabeça, olhou para cima. Falei, já sei, papai. Digo, por que é? Ela falou, porque o Senhor já quer economizar o tempo de pintura. Porque o Senhor pigmentando o gesso, a gente vai misturar ele bem. E a gente, quando fizer o cofre, ele já sai naquela cor que o Senhor quer. Eu digo, isso, Camille, isso é muito bom. Então, isso é lindo. Esses dias eu estava na minha casa, a gente estava fazendo uma construção e eu falei, meu Deus, falta tanta coisa, falta fazer o forro de gesso, fazer uma parte da encanação, a elétrica, distribuir, fazer piso, pintar a parede, dar massa corrida, meu Deus. Aí Camille falou para mim, papai, eu digo, oi Camille, ela falou, papai, muito mais faltava quando o senhor começou. O senhor já está aqui, já construiu a casa, já encheu a laje, já fez contrapiso, já colocou porta. Eu olhei e comecei a rir. Digo, glória a Deus, porque eu tenho uma filha que pensa. Esses dias eu falei, Camille, fiz o forro de gesso, vou fazer o forro de gesso, estava preparando a instalação. E falei, estou pensando em fazer, colocar mais uma lâmpada, 3 croicazinhas ali naquela parede, que eu vou fazer um painel 3D. Aí ela falou, eita papai, o senhor vai ter que colocar mais um interruptor, não é? Eu falei, Camille, claro que eu tenho que colocar mais um interruptor. Como é que você sabe disso? Ela falou, papai, eu pensei. Então isso é bom. A criança está pensando, está aprendendo. Faça isso com seus filhos. Eu estava falando com um amigo meu hoje, o Alexandre. Ele postou um vídeo com a filhinha dele de 8 anos também, ela andando de bicicleta. E eu falei, Alexandre, tua filha tem quantos anos? Ele comentou. E ela está andando de bicicleta, a Camille não consegue ainda, eu vou ter que ensinar ela. Ele falou, cara, eu fui para a praça com ela e comecei a ensinar. Coloquei rodinha, depois que precisei tirar a rodinha, ela caiu, ficou com medo, mas depois voltou e agora está solta, andando de bicicleta. Eu falei, Camille, vamos amanhã na praça? Ela, vamos papai, ficou feliz, e vai ser mais 6 da manhã. Ela falou, eu acordo.
que ela não gosta de acordar cedo. Aí eu falei, amém, então vamos amanhã cedinho, sua mãe vai para a feira e nós vamos estar treinando um pouco de bicicleta, porque isso é bom, você aprender, passar tempo com os seus filhos, e a gente sempre faz muitas coisas juntos. E eu falei para a Camille assim, Camille, vem cá, Camille, por favor, é bom você estar perto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Camille. Essa aqui é Camille Vitória Ferreira Cabral, minha bebê, 8 anos. Camille, fazer pergunta a você e você responda, viu? Por favor, calma, tranquila. Camille, o que é pensamento? É um ato ou um efeito de pensar. Amém. Fala mais alto, vice. O que é pensar? A operação da inteligência. O que é pensar? Um ato particular do espírito. O que é pensar ainda? Raciocinar, refletir e meditar. Amém, tá vendo? Então, Camille, o que é que o pensamento produz? O pensamento produz emoção. E a emoção produz o quê? Ação. E a ação? Resultado. Amém, tá vendo, irmão? Eu falei para Camille esses dias, na linguagem do poeta, a gente aprendeu assim que devemos vigiar o que, Camille? As nossas palavras. Os nossos pensamentos primeiro. Os nossos pensamentos. Correto. Primeiro a gente vigia o quê? Os nossos pensamentos. E o pensamento produz o quê? Palavras. E depois, a palavra produz o quê? Fatos. E os fatos? Hábitos. E os hábitos? O nosso caráter. Isso, então. Vigiar primeiro o quê? O pensamento, porque o pensamento produz palavras. Vigiar as palavras, porque a palavra produz fatos, que é acontecimento. Vigiar os fatos que ocorrem na nossa vida, porque ele produz o quê? Hábitos. Vigiar os hábitos, porque ele produz o quê? Caráter. O nosso caráter. Isso quer dizer que quando a gente compra aqui, Camille, não paga, pega o dinheiro emprestado ali e não paga, trata com alguém e não cumpre aquilo que a gente tratou, o que é que vão dizer da gente, Camille? Que a gente é um caloteiro. Um caloteiro, o povo chama aqui de velhaco, né? Então tudo começou aonde? No pensamento. E se a pessoa vigiar o pensamento, se a gente se organizar, com certeza a gente não vai ser taxado por isso, não. Se a gente começa contando uma mentirinha aqui, Camille, aumenta algo aqui, inventa alguma coisa ali, o que é que vão dizer da gente? Que a gente é o quê? Mentiroso ou mentirosa. Isso. Mas começou tudo aonde? No pensamento. Isso, no pensamento. Se a gente pensar um pouco, vigiar, tomar cuidado, com certeza que a gente vai refletir algo bom. As pessoas vão falar bem da gente. A Bíblia diz em 7,14 de 2 Crônica: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se converter. Camille, se arrepender significa mudar o pensamento. Temos que pensar, primeiro tem que começar pelo pensamento. Mudar o pensamento. E se converter significa mudar a atitude. Então, que nós possamos pensar mais em coisas boas e tentar mudar aquele pensamento ruim, encher o nosso coração de Deus, procurar ler mais a palavra do Senhor, assim como Camille, ela gosta muito de ler a Bíblia, ler comigo, às vezes fica pesquisando sozinha ali lendo, fica fazendo pergunta para mim, porque a Bíblia não é um livro apenas didático, um livro assim, vamos lá, literal, você lê de uma forma literal. A Bíblia é um livro espiritual. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, pensamento. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, qual é o grande mandamento? Ele fala: amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu pensamento. Tem que pensar mais em Deus, ir para o trabalho e pensar em Deus onde você estiver. Dormir pensando, orando,
falando com Deus, acordando, pensando primeiro em Deus e não no celular, não nas redes sociais, não no seu problema, não nas crises, não naquela pessoa que te irritou. O seu foco tem que ser prioritariamente necessário em Deus, nas coisas dos céus, pois a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque tudo nesse mundo passa e Deus quer nos abençoar. Ele diz assim: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu perguntei a Camille, o Salmo 119, versículo 105, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Tá vendo que verso lindo? A maioria conhece. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Camille, o que é que você entende com esse texto? Que com Jesus eu sei onde eu estou e para onde eu vou. Amém. Tá vendo? Com Jesus Cristo, você sabe aonde você está. Você está pisado na rocha. Você tem que pensar. Eu escrevi uma vez, disse assim: o ser humano pode fazer planos, o ser humano pode projetar, se preparar, até sonhar. Ele pode até estar com a cabeça nas nuvens, no campo das ideias, mas contudo, que os seus pés estejam firmados na rocha. E Camille está aqui como exemplo, crescendo na graça e no conhecimento. Camille, Provérbios, capítulo 22 e o verso 6, o que é que diz? Educa o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Tá vendo, pessoal? É ensinar o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Meu beijo, Camille. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Feliz Dia dos Pais. Vou beijar minha filha. Beijo, pessoal, fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais para vocês, que nós possamos estar compartilhando alguma coisa e que Camille seja para vocês uma referência, viu? Que nós possamos aprender, educar os nossos filhos, cantar junto. Eu tenho um vídeo que eu estou cantando com Camille, eu gosto muito, eu tenho muito prazer em estar compartilhando, brincando, aprendendo. Ela erra junto comigo, às vezes eu corrijo mesmo, pego no pé, Camille sabe, mas eu incentivo, ela sabe que é pro bem dela. Às vezes eu pergunto: por que eu estou reclamando com você? Ela fala: papai, pro meu bem, para que eu aprenda, né? Eu digo isso. Então Deus abençoe. Mais um beijo, Camille. Deus abençoe.